Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Bruna e hoje eu vim falar sobre a hiperindependência, um traço do trauma que parece muito legal, né? Porque você é hiperindependente, mas a gente vai ver que não é tão legal assim, que tem vários prejuízos, principalmente causar isolamento, sobrecarga e até o afastamento das pessoas. Então vamos lá. Bom, gente, esse traço ele parece realmente bom, porque todos nós, né, desejamos ser independentes, ou então deveria ser assim. Mas ele vem de uma resposta a um trauma, ou seja, o trauma é quando essa mente, esse cérebro, não consegue se adequar a uma sobrecarga muito grande de estresse e ele cria uma resposta a esse trauma, né, esse evento, ele vai criar uma resposta. E geralmente essa resposta é uma resposta disfuncional. Aliado ali à indisponibilidade dos pais. Aqui a gente está falando de traumas infantis, né? Então, a hiperindependência é uma resposta de quando a criança vê que ela não pode contar com ninguém. Ela pode, inclusive, ter passado por algum sofrimento, assim, longe de casa ou dentro de casa, no qual ela ficou sem contar, sem falar, e ela decide, vamos dizer assim, por sobrevivência, que a única forma dela conseguir se gestar minimamente naquele ambiente é tendo essa sobrecarga que se chama a hiperindependência. Só que a criança, ela em cada idade, em cada fase de desenvolvimento emocional, é que ela vai achar as respostas para o que ela precisa. Então, ela, na verdade, ela vai precisar do acompanhamento desse adulto para ter as soluções, até porque o pensamento abstrato é depois de uma certa idade, 5 a 6 anos, então é muito difícil. A gente vem de uma cultura que as crianças são más, que as crianças manipulam, que as crianças fazem birra, e isso não é verdade. Essa teoria já caiu por terra, ela vem da educação prussiana ali antes do pós-guerra, né? E aí após ali 45 já temos uma outra visão sobre isso, sobre esses estudos dos impactos traumáticos, tá? Então, a hiperindependência, a pessoa vai ter um modo operante. Ela vai operar criando soluções sozinha para tudo. Então, ela começa a criar um monte de soluções, sendo ela hiperindependente, tá? Então, é uma resposta à sobrevivência. Então, o modo operante dessa pessoa é sempre se safar, estou sozinha, só posso contar comigo mesmo. Com isso, ela vai afastando as pessoas, porque as pessoas vão falando assim, nossa, mas essa pessoa não se abre, essa pessoa é muito fechada. O principal pensamento dessa pessoa é, não posso contar com ninguém se eu precisar, então eu tenho que me sobrecarregar, me proteger de alguma forma. Então, são pessoas que podem trabalhar muito, juntar muito dinheiro, se cercar ali de uma falsa segurança que não é apoiada nesse verdadeiro self, é apoiada diante das coisas, sabe? O que acontece? Diante dessa indisponibilidade dos pais, que é vivido ali na infância, ela começa a acreditar que há uma indisponibilidade das pessoas, como se as pessoas não fossem se interessar muito por elas. Então, elas acabam se fechando, evitando assim que a pessoa penetre um pouco no seu mundo. Então, são pessoas que você não vai saber muito o que pensa, os valores, você não vai conseguir conversar, assim, fazer uma troca muito genuína, porque essa pessoa está completamente fechada no mundo dela, tá? Que mais? Ela encontra soluções pelo ambiente disponível e ela começa a impedir que as pessoas participem da sua vida. Ou então ela só é a ouvinte, ela só é aquela que está ali no ambiente, mas você tem pouca percepção assim de quem ela é, como se fosse um mistério, né? O principal pensamento dessa pessoa é, ninguém vai se importar comigo, então logo eu tenho que me safar do mundo, e ela pode se proteger muito também, então ficando mais reclusa, fazendo atividades muito solitárias. Por exemplo, se ela vai fazer um esporte, ela vai fazer um esporte mais solitário, porque tem esse conjunto de crenças, ninguém vai se interessar por mim, ninguém se importa muito comigo, isso é muito comum, né? A solidão é um convite para essas pessoas, porque os outros vão considerando que se tentar se aproximar é como se fosse uma invasão. Então as pessoas depois param de puxar assunto, param de conversar,
porque é como se você conseguisse falar de você, mas o outro não consegue falar nada dele. E como eu sempre falo aqui, relacionamento é mão de via dupla, né? A gente acredita que às vezes é só uma mão, né? Só dar, é só doar, mas não é bem assim. Então a pessoa, um amigo, um colega, ela às vezes vai contando coisas dele, mas na hora dela ter uma resposta de convite emocional, de intercessão emocional, ela não tem, né? Eu tive uma cliente que ela era tão hiper independente que o marido e as filhas nunca sabiam o que se passava com ela. Então, ela tinha uma máscara assim de que estava resolvida e por dentro cheio de sintomas, cheio de ansiedade, bem difícil, né? Eles podem ser considerados assim pessoas bastante fechadas, tá? Outro traço dessa sobrecarga é que eles acabam agregando muitas tarefas para si e fica insuportável, ou seja, são pessoas que podem ser assim muito afeitas ao trabalho, dificuldade de delegar, tomam tudo para si, resolvem rápido as coisas e com isso ela vai agregando cada vez mais tarefas. Se ela viver em família, pode ter explosões de raiva que as pessoas não vão entender. Assim, nossa, mas essa pessoa estava bem, teve uma explosão de raiva porque ela está acumulando essa sobrecarga há um tempão. São pessoas que são capazes, assim, ter uma forte resiliência em passar por grandes dores emocionais completamente sozinhas. Como eu falei, elas têm dificuldade de dividir por esse conjunto de crenças, né, que as pessoas não vão se importar, e até mesmo com dificuldade de encontrar um profissional. São pessoas extremamente desconfiadas também, né? Assim, confiar no outro tem uma dinâmica assim, bem difícil até para terapia, até a pessoa confiar ali no terapeuta é mais difícil. E também são pessoas que não delegam tarefas, então elas podem fazer um verdadeiro monopólio na sua empresa, podem não conseguir crescer profissionalmente porque ela vai ter dificuldade de delegar. Tá? Também é comum essas mulheres, né, quando são mulheres, elas se casam com maridos mais enfraquecidos, porque elas são ali como se fosse mais fálica, né, mais resolutoras de tudo, e os maridos mais enfraquecidos. Aí ela vive uma dinâmica muito ruim para ela, porque ela acaba vendo assim, tá vendo? Eu tenho que ser sobrecarregada, porque todo mundo no meu ambiente é parado. E na verdade, essa pessoa tem dificuldade de se ver em outro papel. Então as relações não vão mudar. Ela vai, com certeza, ainda ficar no padrão repetitivo da família. Ou seja, ela vai encontrar pessoas hipodependentes ou dependentes dela para ela poder se sobressair, né? Esse é o lado sombra aí da hiperindependência, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo. Tchau!